Olá pessoal, tudo bem? Aluno Jackson Ritter, bacharelado em Química, Uninter. Estou apresentando para vocês o portfólio A2 2021. O nosso objetivo é trabalhar um pouco sobre a questão econômica, atualizando a questão da minha região, da minha situação pessoal também, pelos gastos de a relação ganho-consumo. E também a gente vai fazer uma análise do teor de acidez de algumas bebidas de limão, para que a gente possa avaliar na relação econômica qual delas são mais vantajosas. Falando um pouquinho sobre minha cidade, Portão é uma cidadezinha pequena, região metropolitana de Porto Alegre, na faixa de 35 mil habitantes. Segundo o último levantamento do IBGE, nós temos uma renda média de R$ 2.860, 2,6 salários mínimos. Nós temos uma população ocupada na faixa de 27%, que está dentro da média do Rio Grande do Sul. O último levantamento que a gente tem é de 2018. Nós não temos dados mais atuais ainda do período pós-pandemia, mas alguns levantamentos que foram feitos nos permitem fazer algumas projeções. Por exemplo, o último levantamento do IPEA estima uma renda média do pessoal tendo caído na faixa de 3,1%. E a taxa de desemprego na nossa região aumentou de 8% para 9,1%, ou seja, mais de 10% da população ocupada saiu da taxa do rendimento médio para o rendimento zero, né? Está desocupada ou vai para trabalhar para subempregos, né? Especificamente sobre a relação ganho-consumo, que é a avaliação de quanto a gente gasta baseado no que a gente ganha, a região metropolitana de Porto Alegre, segundo o levantamento do Sebrae de 2020, a média é de 95%, ou seja, 95% de tudo que o pessoal ganha no mês eles gastam, não fica para poupança nem para investimento. Falando sobre o meu caso pessoal, eu estou incluso na chamada classe C, com renda média familiar entre 4 e 10 salários mínimos, né? E logicamente estamos com os nossos reajustes muito trancados, como está acontecendo com todo mundo, né? E aí a gente projeta a evolução do nosso gasto baseado na perda do poder aquisitivo. Ou seja, a inflação, o IPCA, o último medido, foi na faixa de 4,52%. Mas quando a gente olha o índice de preço exclusivo para os alimentos, foi mais de 15%. Todo mundo sentiu isso no mercado, né? Então a gente vê que isso naturalmente, se eu tivesse o meu salário reajustado pelo IPCA, que seria os 4,52%, eu estou perdendo mais de 10% do meu poder aquisitivo. Bom, então ali a gente pode verificar nesse gráfico a projeção da diferença da capacidade da relação ganho-consumo. Porque você pode ver, só aquela taxa média do 3,1% que foi colocada já eleva o gasto para quase 98%, sem nenhuma alteração. Quando a gente coloca a inflação, naturalmente eu teria um poder de mais de 100%. Bom pessoal, e falando para vocês um pouquinho sobre o experimento, né? O que nós vamos fazer? Através de uma base de concentração conhecida, nós vamos neutralizar 3 bebidas que a gente utiliza no nosso dia a dia de limão. Todas elas têm sabor ácido, né? Então nós vamos determinar o teor de acidez delas, tá? Nós utilizamos o hidróxido de sódio 0,1 normal para fazer 3 titulações e como indicador a fenolftaleína 1% em base alcoólica. É um indicador que quando a gente muda o pH, quando ela deixa de ser neutra e passa a ser básica, sai do ácido para o básico, ela troca de cor de incolor para róseo. Os materiais utilizados foram disponíveis no nosso kit, né? E vocês podem ver rapidamente no vídeo acelerado o procedimento, né? E a mudança de coloração. Estou mostrando para vocês aqui em tela agora os resultados, né? Quantos ml foram utilizados em cada titulação. Lembrando que a titulação do limão, do suco de limão natural, ele foi diluído 10%, ou seja, foi diluído 10 vezes antes, porque a concentração dele é tão alta que gastaria muito volume. Então a gente fez uma solução a 10% e depois multiplicou o resultado por 10. Como a fórmula já nos dá o teor de acidez direto no volume gasto, como vocês podem verificar em tela, nós temos já o teor de acidez de cada produto. Juntando as duas partes do trabalho, tanto a parte econômica quanto a parte química, nos permitiu fazer umas avaliações. Uma primeira avaliação que nós fizemos foi considerar os custos que a gente precisa de cada ingrediente para fazer 2 litros daquela bebida, né? Nessa relação, vocês podem verificar que o suco artificial em pó foi o que trouxe a melhor relação, foi
o 2 litros de bebida mais barato possível. Já a gente analisando o teor de acidez, e como o trabalho cita, a gente não está falando aqui de o que é o mais saudável, nós estamos falando só do ponto de vista econômico, né? O teor de acidez que tem maior relação com o sumo foi no suco de limão natural, porque eu fiz para vocês, você pode verificar em tela, a relação do gramas de acidez de ácido cítrico para cada real gasto no ingrediente. E o que trouxe a melhor relação custo-benefício foi o limão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, coloque seus comentários, suas perguntas logo aqui abaixo. A gente debate um pouco sobre esse trabalho, essa avaliação, ok? Até a próxima.